Oi, gente! Hoje nós faremos a resenha semanal do devocional Identidade e Destino. E essa semana nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Nós aprendemos que Deus não nos criou para viver só e sobre ouvir e obedecer. Esses devocionais são baseados no livro Devocional Identidade e Destino, que eu escrevi junto com o Fabrício, que é esse livro aqui, onde nós abordamos o tema da nossa identidade em Deus e o destino que Ele tem reservado para cada um de nós. Esse livro é um plano de leitura diário para um ano, onde nós temos um versículo bíblico, um tema, o versículo bíblico, uma contextualização, aplicação pessoal e um espaço para anotação, caso você deseje anotar. Se você ainda não tem o nosso livro, você pode clicar aqui embaixo, a gente deixou um link de compra para você adquirir o seu. E eu queria aproveitar esse momento também e pedir para você se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like e quando você ouvir a nossa devocional, que você possa deixar um comentário do que Deus falou ao seu coração. Em Gênesis 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E a segunda coisa que nós ouvemos nesse versículo é sobre domínio. O Senhor, Ele formou os animais com a sua voz. Tudo que ele fez foi com a sua voz. Mas o homem, Ele fez com as suas próprias mãos. Você teve o privilégio, nós tivemos o privilégio de ser formados pela própria mão do Criador. Você é imagem e semelhança de Deus e foi formado pelas próprias mãos do Senhor. E além disso, você recebeu dele o sopro de vida, parte dele ele colocou em você, o respirar do Senhor ele colocou em você. E o Senhor te fez para que exercesse o domínio e autoridade sobre os animais dessa terra, sobre a terra. Você não é uma mera obra do acaso, você não foi criado sem nenhum propósito. Você foi criado com o propósito de dominar. O homem foi criado com o propósito de dominar. Você precisa saber de onde você veio. Você veio do próprio Deus e você foi criado com um propósito nele. E a gente precisa aprender sobre isso. A gente precisa entender que se a gente foi criado para exercer domínio e autoridade, a gente precisa começar de algum lugar. E a gente precisa começar por nós. A gente precisa começar tendo autoridade e domínio sobre as nossas próprias emoções, sobre as nossas próprias ações. Depois que Deus ele criou todos os animais, ele lá em Gênesis 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto é muito lindo, porque ele fala sobre que Deus estava preocupado com a gente, isso é um cuidado de Deus conosco. Ele viu que ele tinha criado todas as coisas, mas quando ele olhou para tudo, ele viu que o homem, que ele tinha formado com as suas próprias mãos, estava sozinho. E ele decidiu criar a mulher com um objetivo bem específico, auxiliar e cooperar e ajudar o homem em uma missão. Isso quer dizer, querido, que ele não nos criou para viver sozinho. Ele nos criou para a gente ter ajuda, para a gente ter cooperação, para a gente ter companhia. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado, talvez você esteja se sentindo exausto, talvez você esteja se sentindo sozinho, mas o Senhor não criou você para ficar só. O Senhor não criou você para andar sozinho. Eu creio, pelo que a palavra dele diz, que ele vai colocar pessoas na sua vida para que possa caminhar junto com você, dividir o seu fardo, e ele também conta com você para que você possa auxiliar outras pessoas, para que você possa andar com outras pessoas. Então a gente viu aqui que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados com o objetivo de dominar sobre a terra, com autoridade vinda de Deus, que Deus nos criou e viu que a gente estava só. Deus criou o homem, viu que ele estava só, com isso ele criou a mulher para ter companhia para ele. Só que a gente precisa entender algumas coisas. Aqui a gente vê o propósito de Deus.
Qual é o propósito de Deus? Esse que a gente acabou de falar. Esse é o propósito do Senhor. Mas Satanás, desde o princípio de todas as coisas, nunca quis que Deus concluísse o propósito dele na minha e na sua vida. Ele é chamado... Satanás significa o opositor. E a gente vai ver isso aqui. Lá no dia 3, diz assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Queridos, a gente precisa entender, aqui chama-se a serpente, é a representação de Satanás, é a representação do inimigo. E Satanás quer dizer opositor. Aqui está dizendo que a serpente, ela era astuta, astúcia, querido. Significa fazer acreditar em algo que não é verdadeiro. O que o inimigo quer? Fazer com que você acredite em algo que não é verdade. Fazer com que você acredite que você é uma mera obra do acaso, que Deus não estava preocupado com nada quando Ele te criou, mas Deus te formou com um propósito específico. Você não é uma mera obra do acaso. E saber o propósito de Satanás vai fazer toda a diferença na tua vida. Por quê? Porque a gente vai tomar cuidado para a gente não ser ludibriado pelo diabo. Aquilo que Deus ele falou conosco, a gente precisa cumprir. Se Deus disse para Adão e Eva, não comam daquela árvore do jardim, a gente não precisa pensar por quê. A gente não precisa ficar indagando. A gente precisa confiar e acreditar naquilo que Deus está falando. Deus ele disse, não comam da árvore do jardim. Adão e Eva comeram da árvore do jardim. Eles desobedeceram e a desobediência custou muito caro. Não permita ser enganado por indagações, às vezes, do seu próprio coração. Que às vezes nem será do diabo, de Satanás, do inimigo, não terá nada a ver com ele. Às vezes são indagações do nosso próprio coração. Se Deus falou com você, cumpra aquilo. Seja obediente, seja firme naquilo que Ele está dizendo. Porque Deus ele não mudou. Deus ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Ele tem um propósito na tua vida. Ele te criou com um propósito. Ele te deu poder. Ele te deu autoridade para que você vá, domine, exerça principalmente sobre você, para que você auxilie pessoas, para que você caminhe junto com alguém, para que você possa dividir o fardo de alguém. E esteja atento e vigilante, porque tudo que Satanás quer é mudar isso. É que você não viva o destino que ele tem para você. Mas em nome de Jesus, você vai viver nesse ano tudo que Deus tem reservado para a tua vida. Essa foi a resenha da primeira semana do devocional Identidade e Destino. Seja luz por onde você for, que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.